Personalidades no ar aqui, trazendo mais informações do dia a dia da região do ABC para você. E agora, logicamente, todos os dias tem o assunto do Covid. Acabamos de fazer uma entrevista com o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, contando os detalhes do que está acontecendo na cidade. A importância das pessoas ficarem conscientes, tratarem com importância esse momento. Você precisa usar máscara, você precisa ficar no isolamento social e esperar o tempo passar. Infelizmente, não temos outra coisa a fazer. Algumas atividades estão sendo procuradas com mais assistência pela prefeitura, como agora o uso da máscara, uma ação defendida aqui, inclusive, pela Associação Comercial de São Caetano. Nós publicamos várias matérias nesses dias, inclusive mostrando uma comparação entre a Coreia do Sul e a Espanha, né? A Coreia que fez o uso das máscaras, não fez isolamento, teve cerca de 800 óbitos, enquanto que a Espanha, que fez isolamento social e não usou a máscara, teve mais de 2.000 óbitos no país. Aqui na região do ABC agora, alguns prefeitos estão obrigando e outros prefeitos estão recomendando, como foi o caso de São Bernardo. São Caetano é obrigatório, inclusive hoje eu fui entrar na padaria, quando eu entrei vi todo mundo de máscara, eu falei, opa, esqueci a minha, não dei a volta e voltei para o carro, porque é importante as pessoas terem a consciência do que estão fazendo. Daqui a pouco nós vamos mostrar alguns vídeos para você também do que está acontecendo nos bancos, né? Filas enormes, principalmente na Caixa, por causa da questão do recebimento do auxílio emergencial de R$600, que muitas pessoas ainda estão tendo problemas. Mas olha, ligue no 111 da Caixa. A Caixa está dizendo que tem condições aí de atender mais de 8 milhões de pessoas por dia no sistema, logicamente, do robô, mas é uma forma do passo a passo de você compreender como está sendo feito esse trabalho. Outra coisa que nós vamos mostrar para você também é a fila que está tendo ali na Kennedy para fazer o teste, né, para os comerciantes e comerciários. Algumas pessoas ainda não entenderam também, olha, comerciante é diferente de prestador de serviço, é diferente, né, do industrial, não é empresário. Então, algumas pessoas estão questionando para nós aqui, ligando na redação do jornal ABC Repórter, falando, não, estamos sendo enganados. Não, é comerciante, é um ponto diferente. Há também a celeuma, a polêmica, que adianta fazer os testes e não abrir o comércio, né? Nós somos a favor aqui da Associação Comercial de São Caetano de abrir, ter a flexibilização do comércio, logicamente, mas com saúde, com segurança, que seja uma forma de receber os clientes que entrem de máscara e também que os funcionários estejam de máscara. Até uma coisa que eu propus aí, olha, se a empresa quer que o cliente entre e ele não tenha máscara, né, a empresa que forneça para ele a máscara, é a forma de não perder o cliente, mas nós precisamos avançar nessa questão da abertura do comércio antes do dia 10, como está sendo proposto pelo governador João Dória. Que, na verdade, ele não propôs abrir no dia 10. No dia 10 ele vai dizer o que vai fazer. Né? Isso não quer dizer que no dia 11 estaremos de porta aberta, mas o comércio realmente vai perder a grande oportunidade de vendas que é importante aos comerciantes, que é o Dia das Mães, que é no dia 10. Mas vamos lá, temos aqui hoje no nosso estúdio da TV Grande ABC, nossos colegas de Direito da Advocacia, o Dr. João Paulo Borges Chagas, que é presidente da subseção de São Caetano, e a doutora Rose Molitor, que é conselheira estadual da OAB. Tudo bem? Podemos, falei muito já logo no começo para lembrar um monte de coisa, para não esquecer, para depois passar. Tudo certo, doutora Rose? Tudo certo, Walter. Agradecer mais uma vez o espaço que você sempre dá aqui para a OAB. Não chegou o boleto lá ainda? Que história é essa de agradecer, João? Você já pagou, não pagou? Daqui a pouco eu mando a fatura. Então tá certo. Mandar para o presidente Caio lá, né? É lógico. Mas é sempre um prazer estar aqui para trazer informações para a advocacia, para a população. Doutor João. Obrigado, Walter, pelo convite. Uma boa tarde a todos que estão nos acompanhando, os colegas advogados, advogadas, toda a sociedade de São Caetano. Também é um prazer estar aqui acompanhado da nossa conselheira seccional, doutora Rose Molitor. E logo mais a gente também tem a companhia do nosso líder da advocacia daqui do estado de São Paulo, nosso presidente Caio Augusto Silva dos Santos, que tem feito um grande trabalho à frente da nossa seccional, apoiando as subseções, que também tem apoiado o trabalho do conselho, que a doutora Rose também faz parte, trazendo medidas aí nesse momento de pandemia. A OAB também não ficou parada e tentou atender não só a sociedade, como toda a advocacia que também está sendo
né, afetada por toda essa situação que nós estamos vivendo hoje. Não tem nenhum setor, eu acho, que da sociedade em geral que não está sendo afetado. Bem, vamos lá. O que tem mais acontecido da gente no dia a dia é de as contas não param de chegar. Então a questão é o seguinte: pago ou não pago? Por que eu devo pagar se eu não estou recebendo? Por que eu devo pagar se eu estou com o meu comércio fechado? Publicamos até uma matéria essa semana de uma comerciante do bairro Fundação, de que chegou a conta de água, então até para se estranhar, né, que chegou com um valor maior da conta de água do que o normal, mesmo o comércio estando fechado. Nós mesmos aqui na TV Grande ABC recebemos conta de água e luz e telefone maior do que nos meses anteriores. Até a Eletropaulo está dizendo que não foi possível fazer a medição em todas as residências, em todos o comércio nesse mês, por isso ela fez pela média. Logicamente, pela média vai ser mais alto, porque se eu fiquei 30 dias sem ter funcionamento em praticamente 70% da empresa, deveria ser pelo menor valor e não pela média. Então, o que eu pergunto a vocês, pagam ou não pagam? É uma situação bem complicada, Walter. A gente entende, né, lá que é um momento que a advocacia está sendo bem demandada, né, Rose? Então, porque o pessoal fala, não, pô, tá tudo remoto, ninguém está trabalhando, mas pelo contrário, a gente tem sido bem acionado, né, e tem dado esse suporte àqueles que são os nossos clientes. A questão é a seguinte, há o dever de pagar, né, é uma obrigação que nós temos, tudo, mas nesse momento de pandemia, o que nós recomendamos, eu acho que a doutora Rose pode confirmar também, é a questão de nós tentarmos sempre a conciliação, sempre buscar conversas, a mediação. Quando for questão de tarifa pública, há também o trabalho da sociedade civil através das suas associações, seja a associação comercial, como você falou, como a Ordem dos Advogados, que tem uma abrangência maior, ou as outras sociedades e associações de outras áreas. Então, é um momento assim de conversa, de tentar chegar no consenso, né? Não só dessas tarifas, né? Mas como também de questões de área privada, vamos dizer, questões de contrato de aluguéis, de fornecedores, são todas essas questões que estão em pauta. O que vai acontecer, e que a gente tem tentado passar, é que é possível que há uma judicialização grande, né, dessas demandas. Até aí tem que pagar, porque se não pagar, a judicialização vai levar meses. Você ficar com a conta a energia cortada, o telefone... Eu acho que, assim, a recomendação é que pague, depois se faça uma ação posterior, né, Rose? Como você pensa? Eu entendo que, conforme você falou, tenta, né, negociar, teve a dúvida na leitura, fala, então vai lá e faça a leitura, porque não foi feita, né, eles fizeram com base em uma média. Com certeza, na casa é até justificável aumentar, porque você... Acabou ficando 24 horas, né, por dia em casa. As contas, naturalmente, vão ser maiores. Mercado nem se fala, né? Não. O tanto de compras de alimentos. Então, eu penso que esse é o único setor que não será afetado, que será o de alimentação. Mercados, pleno funcionamento. Aliás, os preços nas alturas. Tenho presenciado eu sempre faço compra no Estão jogando a culpa nos supermercados, né? Aí o supermercado está falando que é o fornecedor. Mas hoje teve até uma denúncia, eu estava acompanhando no Procon, que a alface sendo vendida a mais de R$40. Né? Então, você vê como alface. Alface? Teve em algum mercado, acho que até foi aqui na região do ABC. Bem, mas ele também vai ficar com alface lá, porque ninguém vai levar uma alface de R$40 para casa, né? Mas um exemplo, uma compra que eu faço semanalmente, vamos supor, 250, está perto de R$380. Então, assim, se for considerar item a item, você vê que está realmente super valorizando aí. Um aumento, né? Muito bem. Outro problema que tem grande que nós estamos com também é sobre as escolas. Né? Os alunos não estão tendo aula. Algumas escolas particulares estão propondo de se fazer via videoconferência, né? Principalmente o Zoom, agora que é a principal ferramenta que está sendo usada no mercado. Mas também são poucas horas por dia, 1 hora, 2 horas no máximo. E também o grande problema para os estudantes das escolas do Estado. O governo do Estado também começou a fazer esse tipo de serviço
ainda está capengando. São Caetano mesmo também começou e teve até uma coisa que está engraçada, ainda não recebemos oficialmente da prefeitura, mas que teria tido a invasão de hack no site do sistema que estava fazendo essa transmissão das aulas, mas precisa ter alguma coisa. Agora, como que eu posso ser obrigado a pagar por um serviço que eu não estou recebendo? Então, nós falamos da conta da água e da luz que nós estamos recebendo, de uma forma ou de outra. Agora, na escola, na faculdade, os alunos não estão recebendo o que eles estão contratando. Ele deve pagar? A grande questão do contrato de educação é que ele tem uma especificidade que, na verdade, você contrata pelo ano, né? Você contrata pelo ano ou pelo semestre, quando é faculdade. Normalmente os cursos são semestrais. E você faz esse parcelamento dos pagamentos. Então, aí há uma obrigatoriedade até maior, mas há uma possibilidade de discussão com as escolas, principalmente nas atividades extracurriculares. Então, vamos dizer... vamos citar... Eu faço piano, faço natação, faz tudo. Se você não está usando a estrutura da escola, não tem por que você pagar. Isso tem que ser negociado. A escola tem que ter realmente um pouco de... Mas, João, qual que é a diferença? O extracurricular e o curricular. No curricular também não está tendo. Mas vamos dar um exemplo. Julho normalmente é férias escolares. Certo. Você paga a mensalidade de julho. Certo. Você paga dezembro, você paga janeiro. Você, na verdade, contrata o curso. Então, você contrata o curso que está vendo. Então, assim, o que as escolas, se eu fosse... E a escola se obriga a dar aula todo dia. Sim, dá aula todo dia. Mas se ela não está dando aula todo dia? Então, aí a questão é conseguir ter uma negociação com a escola para haver um desconto. Porque você não está tendo contato presencial com o professor, você não está tendo a possibilidade de usar o material que aquela escola, vamos dizer que é uma escola que você pagava integral, você não está tendo, né? Essa atuação integral, né, da escola. A maioria das escolas particulares estão, né, lecionando via plataforma. A da minha filha preferiu dar férias nesse período para, a partir de maio, iniciar as aulas via plataforma. Até porque acho que eles entendiam que em maio já teria voltado regular e entende-se que a aula, principalmente as de escola, a presencial, é fundamental. Sim. É diferente, né, você tá na presença de uma máquina. Agora, as universidades, as faculdades, elas também estão via plataforma e eu posso dar um exemplo de casa. O meu marido, Ulisses, monitor professor na USCS, dando aula via plataforma, ele falou que está tendo contatos, que os alunos estão participando até mais. Aqueles que, de repente, tinham alguma timidez, né, de falar em aula, estão participando mais via plataforma. É uma situação assim, eu acho que, Walter, principalmente o que a gente tem que analisar nesse momento é a questão de compreensão de todos os lados. Então, nós que temos alguma obrigação e também aquele que está oferecendo o serviço, né, ter uma situação de conversa, vamos analisar o que pode ser diminuído, o que não pode. Isso acontece muito nos contratos de aluguéis, né? Nós, por exemplo, na advocacia, nós temos alguns contratos que são mensais. Algumas empresas perderam o faturamento, então nós também temos que nos adequar, né, vamos dizer, um pagamento que seria isso, fazer um parcelamento, embora, como a gente falou, a gente está sendo muito demandado, até pelas questões trabalhistas, as questões contratuais, então é um momento de compreensão de todos os lados. A conversa sempre é a melhor maneira de resolver e mais rápida, né? Sempre acompanhada de um advogado, né, que a gente está aqui, né, falando, mas é importante você ter aquele que tem o conhecimento técnico para depois você não ter nenhum tipo de prejuízo futuro. Doutora Rose, já que aproveitou falar do trabalhista, está dizendo, olha, tem um acordo trabalhista e recebo todo mês. A empresa já está me dizendo que não vai pagar nesse mês. Walter, é uma questão que está acontecendo muito. No escritório, 50% dos acordos trabalhistas, as empresas estão pedindo a suspensão do contrato. Teve um caso, pedido de suspensão por 180 dias. É complicado, porque o reclamante já esperava com aquele valor e a reclamada já havia se comprometido. Por outro lado, desses acordos são fixadas multas altas, né, 50%, 70% no caso de descumprimento. Então, assim, o que deve fazer? Pede para o advogado peticionar nos autos, pedindo essa suspensão, justificando
pelo lado da empresa, a impossibilidade desse pagamento. Apresentando os faturamentos, apresentando faturamento, apresentando realmente que está em situação complicada. Normalmente, o juiz vai pedir para que a parte contrária se manifeste, se aceita ou não o acordo, a suspensão do acordo, mas a maioria tem fundamentado pela negativa. Falam que é valor de natureza alimentar, houve o compromisso antes e que que o reclamante não pode sofrer por isso. Aí a questão é aquela, né? Se a empresa deixar de pagar... Aí é uma questão como a gente tem falado, né? Aí o reclamante, até orientado pelo seu advogado, vai ter que analisar. Tudo bem, nós temos as multas, podemos até cobrar, peticionar nos autos, né? Falando, não houve cumprimento, aplique-se vencimento antecipado, aplique-se a multa de 50%, 100%, as multas que são previstas no acordo, né? E aí verificar se aquela empresa tem o lastro ou não para suportar aquela situação, porque muitas vezes se for uma microempresa, né, você vai conseguir fazer essa cobrança da multa, tudo, mas você não vai receber. Então, tem que ver muito caso a caso, né? Por isso que é importante ter o profissional do lado para poder orientar tanto a empresa, né, falar, vamos fazer um escalonamento, vamos analisar, fazer propostas viáveis, porque também algumas empresas estão chegando com 180 dias, é um prazo até que passa de um limite. De até 90 dias, a gente, né, como no contexto dos contratos até públicos, a gente tende a achar razoável. Eu tive uma situação dessa também no escritório, né, um pedido mas as propostas também têm que ser propostas que sejam razoáveis. Né? Olha, estou recebendo aqui, o nosso programa vai ao ar pelo canal 3 da NET e também pelas redes sociais, né? Inclusive tvgrandeabc.com, que é o site, pelo Facebook, @seu canal regional, e pelo Instagram, Jornal ABC Repórter. Então você pode acompanhar e também passar para os colegas que queiram assistir. Daqui a pouco, inclusive às 12h30, nós vamos receber via rede social o Dr. Caio dos Santos, que é o presidente estadual da OAB. E eu recebi um zap agora aqui, Rose, olha de quem? Doutora Erotilde Minharro. Opa, nossa juíza do trabalho aqui de São Caetano, está agora no tribunal, né? No tribunal, bem recomendado. Não vou falar que esperamos a sua volta, porque eu acho que, né, a carreira é importante, tem que correr, mas obrigado pela sua participação aqui, participando do programa. Você pode mandar perguntas também pelo nosso Face, pelo @seu canal regional, tanto aqui para os nossos convidados, o Dr. João Paulo e a doutora Rose, como o Dr. Caio, que vai entrar às 12h30. Doutora Erotilde, eu te espero no próximo programa Direito em Foco. Vou formalizar o convite. Até aproveitando que a doutora Erotilde falou, a gente queria aqui agradecer em nome da OAB ao Poder Judiciário na trabalhista aqui de São Caetano, que atendeu, né, as nossas requisições de prioridade nos alvarás, principalmente cedendo também os canais de comunicação. E vou aqui citar o Dr. Renan, que passou inclusive o celular dele para que as partes, se tivesse alguma necessidade, entrassem em contato com eles. Então, nesse aspecto, o Poder Judiciário, principalmente trabalhista, nos ajudou muito, colocou como urgência, né, o levantamento dos alvarás, honorários, para a advocacia e para os clientes, né, da nossa advocacia. Então, eu queria agradecer, aproveitando a doutora Erotilde estar aí, sempre, né, juíza aqui de São Caetano, São Bernardo, professora da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, né, e hoje locada no tribunal. Realmente, sempre é uma pessoa de grande conhecimento, deu muito curso lá na época da ESA, quando o Ulisses era coordenador lá. Me fala mais uma questão dos prazos, né? O trabalhista não está parado, é único. O trabalhista, ele retorna aos prazos, né, a partir da próxima segunda-feira, pós-feriado, mas até então estava suspenso, mas funcionando remotamente, né? Então, aliás, eu tenho que tecer aqui alguns elogios. Tem funcionado muito. Mas remotamente sem audiência. Sem audiência. Sem atividade presencial, né? Nenhuma atividade presencial tem sido feita. E o retorno dos prazos na próxima segunda-feira apenas para os processos eletrônicos, porque continuam as medidas de distanciamento. Bem, algumas pessoas estão participando conosco aqui, o Dr. Marcos Buim, também colega, o José Luiz Cabrino, que é jornalista, olha, está dizendo, é um jogo de xadrez. Cada movimento deve ser bem analisado. Estou com minha loja fechada há 40 dias. Aguardo orientações precisas e corretas.
precisas e corretas está difícil. Viu? Até para a imprensa aqui, cada coisa que a gente fala hoje, daqui a pouco já não é mais segurança jurídica nossa lá é complicado. Isso nem se fala, então, segurança jurídica... Mas pode procurar o profissional de confiança dele, né, o advogado dele, né, e pedir também esse auxílio, algumas informações que eu tenho certeza que é sempre bem-vindo consultar um advogado, né, nesse momento, até para evitar futuros prejuízos. Rosa Ramos, mandando um abraço para os dois, doutor Bruno, Cabreiro novamente, vamos ver aqui, Aldo Siminato Filho, olha, inclusive eu esqueci, hein, meu amigo, você fez aniversário dia 22, eu guardei o número, a data na cabeça, não te mandei o abraço, mas está aqui ao ar, ao vivo, para você, tá ok? Maria José de Melo Silva também, e vamos chegando aqui. Chegando às perguntas, a gente vai passando para vocês, para poderem participar. Deixa eu ver aqui o que inclusive o doutor Aldo está falando. 2 grandes representantes da advocacia, que eu admiro muito, o nosso presidente João Paulo Borges e nossa conselheira sexual Rose Molitor, expondo pontos de vista prudentes, sensatos. Neste momento difícil, o bom diálogo mostra-se mais do que nunca o melhor caminho para a solução dos conflitos. No aguardo da participação do ilustre presidente da OAB estadual, Caio Augusto Silva dos Santos. Olha, como você falou aqui do bom senso, eu lembrei de uma matéria que nós publicamos também essa semana no ABC Repórter, sobre a questão dos contratos de aluguel. Está tendo aquela tremenda agora correria, é o seguinte, não tenho como pagar, não tenho como renovar, não tenho... Vale o bom senso em primeiro lugar. Antes ainda da questão legal. Pense o seguinte, a pandemia vai passar. Vai levar 1 mês, 2 meses, estou chutando 3 meses, mas ela vai passar. Se hoje já está difícil a locação, já está difícil locar, imagine depois da pandemia. Então é melhor fazer um bom acordo no momento, né, para ambas as partes e poder continuar o contrato, logicamente. Tem as questões legais de garantia, que vai poder fazer o acordo na marra, né, como dizem, mas você também pode fazer pelo bom senso, um bom verbo, sempre se consegue uma boa verba. Então, conversando e acaba tendo um bom resultado. Nós temos matérias publicadas essa semana aí com o delegado seccional do Cresce, que é advogado também, o Dr. Nelson Freire, tem da doutora Maria Cristina Gonçalves, fez um artigo importante sobre esse assunto. Tem, inclusive, um deputado que já fez uma lei para cancelar contratos, essa daqui vai ser mais polêmica ainda, né? Mas também já está dando o que falar. E o mais fácil ainda, o que nós sabemos fazer, falar. Tem que começar de alguma forma pelo bom senso, né? Se você tem essa dificuldade, procure um advogado, procure o seu profissional para fazer esse acordo entre as partes. Tem tido problema já de aluguel? Ó, muito, viu? Mas e o problema é o seguinte também, que é o que a gente está falando de segurança jurídica. Está havendo muita diferença de decisões, né? Você vê algumas decisões fundamentadas falando que a pessoa pode deixar de pagar o aluguel, outras não. Como a doutora Rose falou, tudo cabe fundamentação. Se você tiver uma boa fundamentação mostrando que você realmente está tendo prejuízo, que houve uma diminuição do seu faturamento, todas essas questões... primeiro de tudo, vale uma conversa com o locador. Como o Walter falou, né, muito bem lembrado, a gente tem que pensar assim, quem é o locador? Está muito difícil de locar. Né? O mercado está difícil, né? Nós sabemos como está a questão do tanto locar quanto vender. O mercado imobiliário não está, né, em alta. Então, vale mais a pena você perder um locatário e você ficar tanto tempo sem conseguir renovar, pegar um novo... o locatário, fazer uma nova locação, ou negociar e fazer de uma forma que você já tem conhecimento, você já sabe que está lá, já tem o trato com ele, manter fazendo um bom acordo. Né? Caso não tenha essa solução, aí acaba tendo que ir para a justiça, e pelo que eu tenho visto, há decisões favoráveis e decisões contrárias. Sempre cabe a fundamentação, realmente comprovar que você teve um prejuízo. Vamos dizer que você teve uma diminuição de faturamento de 10%. Isso é uma oscilação normal. Concorda? Uma oscilação normal do mês. Agora, se você teve uma diminuição de 70% do seu faturamento, né, eu acho que aí cabe também ao juiz analisar, porque a teoria da imprevisão, desconto até a doutora Cristiane fez também um texto, né, saiu acho que esse Cristiane sábado, Campos. isso, saiu esse sábado também na coluna,
né, falando sobre revisão de contratos. A doutora Carol de Lulo também tinha feito na outra semana. Tem um pepino aqui, doutora Rosa Ramos. Hoje estou suspendendo 21 contratos dos funcionários da minha escola. Vão entrar no seguro-desemprego. Se suspender a quarentena, revoga-se. Mas, e se ele já recebeu o valor integral do mês, como fica? Aí, como é trabalhista, eu vou deixar para a minha conselheira responder. Bonzinho. É uma boa pergunta. Eles estão, então, eles já estão na no... suspensão, já estão Exatamente. Recebendo, e ela vai... Ela indenizou, né? Aí vai suspender a quarentena? Vai suspender, agora depois suspende a quarentena, teria que vai revogar, que vai né? receber até o período da quarentena e depois, naturalmente, vai ter que retornar. A suspensão, ela prevê o quê? Não tenho como continuar com o funcionário devido à pandemia. Se acabou a pandemia, se acabou a quarentena, retorna-se. Recebe até onde ficou suspenso. Para o funcionário que entra na suspensão, ele tem a garantia depois do mesmo período para frente, certo? Mas é uma estabilidade. Estabilidade a garantia pelo mesmo período que ele ficou. Vamos dizer que ele ficou um mês, ele teria estabilidade um mês. E para o funcionário que tem a redução do salário, também tem estabilidade em seguida? A MP não prevê essa estabilidade. Pelo que eu vi, é só pela suspensão. Só pela suspensão. Mas como não é a área que eu sou especialista em trabalhista, eu deixo para a doutora Rosa responder. Mas, se eu não me engano, a estabilidade é só para questões de suspensão. Bem, nosso amigo aqui, doutor Tássio Taricano, a advocacia não para. Verdade, doutor. Maria José de Melo Silva. Agora que a gente tem que ressaltar a essencialidade da nossa profissão. Acho que nesse momento, muito discutindo a essencialidade da advocacia, né, tanto a sua função social, e eu acho que nesse momento ficou muito claro quanto é importante você ter um advogado de confiança, até para questões consultivas, que é muito importante. Então, você ter aquele advogado que naquele primeiro momento que você teve um problema, você ligar, atender. Muitas vezes a pessoa entende que o advogado é um custo, mas não, o advogado é uma garantia de evitar futuros problemas. E no momento que você contratar advogado, também exija dele, né? Ligue para ele, né, Walter? Você aqui na empresa com certeza tem seu advogado de confiança. Qualquer coisa você pega e liga. Um para cada área. Então, aí você pega e liga para ele. Para a gente chegar no comercial, que nós vamos receber o Dr. Caio daqui a pouquinho, às 12h30. Também tem aqui Cristiane Abelan, Grazi Azevedo, Valéria Ignácio, Rogério Carvalho, Márcia Tiquinha, Jovino Mariano da Silva, Sandra Silva, Mercedes Montovani, Alessandra Silva e vai. Então nós vamos fazer um breve intervalo, voltamos em 2 minutos com a participação do nosso presidente estadual, do Dr. Caio, e também dos nossos convidados aqui no estúdio da TV Grande ABC, Dr. João Paulo Borges Chagas e da doutora Rose Molitor. Rapidinho, 2 minutos. Faça sua pergunta e mande aqui pelo nosso Facebook, @SeuCanalRegional. Até já. Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais! Com a Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Muito bem, de volta aqui no nosso programa Personalidades, hoje trazendo mais informações para você, trazendo os nossos advogados aqui, Dr. João Paulo Borges Chagas,
que é presidente da subseção da OAB de São Caetano do Sul, e a doutora Rose Molitor, que é advogada aqui da cidade, e conselheira estadual da OAB. E nós vamos ter a participação agora do nosso presidente estadual, vamos ver se até já está linkado para a gente colocar no ar o doutor Caio. Doutor Caio Silva dos Santos. Estamos sem som aqui, hein? Mais um minuto. Estamos ainda com problema, avisa o doutor Caio aí. Até hoje foram todos certinho, doutor Caio. Justo no dia do chegou daqui, ó, estamos tendo um problema de... A espera é muito grande, né? De aula. Muita gente acompanhando, então é... Voltou aí, gente? Vamos lá. Conta um pouquinho aqui da história ao vivo, né? É, ao vivo a gente tem esse problema. Coisas. Acho que a Rosa pode até falar que acho que tiveram reunião, né, do conselho, né, seccional. Tivemos reunião na segunda-feira, uma reunião bem demorada, das 9 às 15 horas. Por quê? Assuntos diversos, né, mas especialmente para a aprovação do julgamento dos processos do Tribunal de Ética e Disciplina, que são julgados pelo Conselho de forma virtual. Estamos ainda esperando. Me conta um pouquinho da história do Caio. O Caio veio do interior, né? Caio de Bauru. Foi presidente na subseção de Bauru, foi presidente da Comissão de Assistência Judiciária aqui de São Paulo, quando ele teve, acredito que um grande destaque, prestigiando inclusive a subseção de São Caetano do Sul, quando a assistência judiciária passava por uma dificuldade tremenda quanto aos pagamentos. A defensoria não estava remunerando a advocacia, o que tornou uma insatisfação muito grande, né, por parte dos advogados. E aí, falei, doutor Caio, gostaria que o senhor fosse lá para esclarecer os nossos advogados. Ele prontamente, mesmo ciente de que receberia advogados não satisfeitos com a situação, aceitou o convite. Então, nesse momento, foi quando eu falei, essa pessoa tem um diferencial. Após isso, né, ele já foi logo secretário-geral por dois mandatos. Por 2 mandatos, e aí, agora, né, nosso presidente. Vamos ver, doutor Caio, vamos ver. Conseguiu voltar, produção? Avisa, senão a gente toca aqui a pauta até vocês avisarem. Tudo bem, doutor Caio? Vamos ver se dessa vez deu certo. Boa tarde, Walter. Oh, muito boa tarde. Fiquei agora mais contente. Prazer em ouvi-lo. Prazer é nosso de poder estar novamente com você, Walter. Notadamente, nessa ocasião, ladeado que você está por esses dois grandes amigos, querido João Paulo, nosso presidente da subseção de São Caetano do Sul, e a querida Rosineide Molitor, nossa conselheira seccional. Fico à disposição dos amigos. Vamos falar agora já de modo geral para o Brasil. Como se porta hoje a OAB, como se portam os advogados, em questão dos acontecimentos políticos, logicamente. Nós estamos aqui num momento novamente de incerteza jurídica com a saída do ex-ministro Sérgio Moro? Os acontecimentos nacionais têm deixado todos muito perplexos na medida em que, nesse momento que estamos a enfrentar esta crise, as necessidades da adoção de medidas de proteção à saúde de todos, do combate à proliferação do coronavírus, o que nós gostaríamos de estar assistindo é a busca de consenso e não de dissenso. E os episódios que envolveram aí estas rupturas, né, essas discussões do presidente da República com o ministro anterior, ministro da Justiça, acaba causando aí toda uma preocupação nacional. Mas vamos aguardar o desfecho, né, dos acontecimentos. O importante é fazer o registro de que as instituições estão funcionando,
o Supremo Tribunal Federal foi acionado para 3 situações específicas, foi autorizada um inquérito, evidentemente aí vamos aguardar com a cautela necessária o prosseguimento das investigações sobre os fatos todos que foram trazidos ao conhecimento da coletividade, para que no momento adequado e oportuno possamos fazer os impulsionamentos que couberem à nossa instituição. De qualquer maneira, não obstante o respeito que devamos ter ao reconhecimento de que cabe ao chefe do Poder Executivo a tomada da decisão quanto ao seu secretariado, aos seus integrantes do Ministério, o momento demandaria um pouco mais aí de cautela, demandaria a busca de consenso e não o dissenso que estamos a vivenciar. Bom, mas antes de mais nada, eu queria mandar um grande abraço para o meu presidente, nosso presidente, Dr. Caio Augusto dos Santos, em nome de toda a advocacia aqui de São Caetano do Sul. O Dr. Caio, que tem sido um grande companheiro aqui na nossa região, como a doutora Rose já falou, já de longa data, né, já nos outros trabalhos que fez como secretário-geral, e mais ainda agora no comando, né, da presidência da OAB São Paulo, tem sido um grande parceiro das subseções, dando autonomia, cumprindo com as promessas e dando maior prestígio e importância para as subseções. Mas acho que a grande oportunidade para a gente aqui nesse programa é abrir a possibilidade do Dr. Caio dizer para a advocacia quais são as grandes atuações que a OAB São Paulo teve nesse momento de pandemia em favor da advocacia de todo o Estado, como também da sociedade em geral. Obrigado, João Paulo, o amigo, juntamente com seus diretores, com a nossa conselheira Rosineide, tem sido grandes guerreiros de suporte à advocacia, mas, acima de tudo, de suporte ao cidadão, que é a razão de ser da própria função do advogado. Mas eu quero destacar que, neste momento que estamos a enfrentar, das medidas adotadas para o combate à proliferação do coronavírus, nós temos nos mantido alinhados a todas as recomendações que a experiência mundial tem demonstrado como ser as efetivamente exitosas nesse combate. Nós observamos que por onde o coronavírus passou, o novo coronavírus, o impacto não só de contaminados, mas de pessoas falecidas, e estamos a vivenciar estes números no ambiente do Brasil ao longo destes dias, notadamente agora, deixa um recado importante, que é o recado de que não há tempo de se arrepender quando não tomamos as decisões que sejam necessárias à proteção da saúde de todos. Por isso, a OAB São Paulo, ela tem se alinhado às recomendações das autoridades médico-sanitárias para orientar a todos que cumpram efetivamente as medidas de isolamento social e adotem os procedimentos de higienização para a proteção da saúde de toda a coletividade. Evidentemente, como a advocacia é uma atividade essencial, a exemplo do que ocorre com o Poder Judiciário, se o Judiciário deve funcionar como está a ocorrer, é evidente que a advocacia também há de funcionar. Mas nós precisamos compreender que não estamos num momento de normalidade. Os colegas advogados não podem ser limitados no exercício da sua função, mas evidentemente precisam cumprir com seu compromisso social de preservar a saúde de todos. Os escritórios devem funcionar não de maneira a atender ao público em geral, as atividades devem ser internas. Quando nós observamos colegas advogados que atuam sozinho ou com outros colegas, e os escritórios que têm um volume maior de colegas advogados devem priorizar as atividades do home office, das atividades remotas, para a preservação da saúde de todos. É bem verdade, presidente João Paulo, que nós iniciamos este enfrentamento com preocupações também econômicas,
Por isso é que a nossa seccional, a OAB São Paulo e a CAASP, presidida pelo querido amigo Luiz Ricardo Vasques Davanzo, colega oriundo do ABCDMR, ele que foi nosso presidente da subseção de São Bernardo do Campo, nós iniciamos o conjunto dessas instituições com a prorrogação do vencimento das mensalidades de março, abril e maio, correspondente tanto à anuidade de 2020 quanto dos parcelamentos de anuidades anteriores, fazendo a prorrogação disso pelo prazo significativo de 5 meses. Nós não encontramos nem correspectivo no próprio poder público com esta possibilidade de prorrogação, mas assim fizemos no âmbito da nossa instituição para dar o tempo adequado à advocacia para fazer as suas reprogramações. É bem verdade que surgiram algumas solicitações no sentido de a necessidade de perdoarmos os valores desses períodos, mas é imperativo destacar que, cônscios dos nossos deveres, das nossas responsabilidades legais e das regras que vigem no sistema da Ordem dos Advogados do Brasil, nós não pudemos fazer e não faremos medidas que sejam contrárias às regras da lei. E nós precisamos preservar o sistema da ordem, os compromissos da ordem. Temos cerca de 2.500 funcionários em todo o estado que se dedicam ao suporte à advocacia, de maneira que a medida da prorrogação das mensalidades foi significativa em proveito de toda a advocacia do estado de São Paulo, mas sabemos que muito ainda precisa ser feito, por isso é que colocamos em práticas também outras medidas. Para que se tenha uma ideia, no âmbito da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo, existem 11 benefícios ordinários. Esses benefícios ordinários, no ano passado, consumiram 4,5 milhões de reais para o atendimento de solicitações de advogados em situação de necessidade, cujos benefícios variam de 600 até, excepcionalmente, a 6 mil reais. Esses benefícios são excepcionais, demandam análise criteriosa, documental, às vezes a necessidade de realização até de diligências por parte de assistentes sociais. Mas como imaginávamos que haveria, evidentemente, como está a ocorrer, um número maior de solicitações, todos nós nos empenhamos para que houvesse um aumento da previsão orçamentária da ordem de quase 40%. Ao longo deste ano, executaremos uma previsão orçamentária de 6 milhões e 800 mil reais para o atendimento destes 11 benefícios, sem prejuízo do benefício extraordinário humanitário que criamos, também com um fundo de 3 milhões e 600 mil reais. Recebemos do Sistema Federal a quantia de 1 milhão e 200 mil reais, a CAASP e a OAB refizeram as suas adequações orçamentárias e acresceram o dobro desta quantia ao fundo, de maneira que com a junção dos 2 milhões e 400 mil reais, demos origem ao fundo de 3 milhões e 600 mil reais, com a intenção de podermos atender até 36 mil solicitações de colegas advogados que estejam passando as suas necessidades alimentares, a lhes permitir o acesso desburocratizado a esses recursos. Observem que durante muito tempo, querida conselheira Rosineide, querido presidente João Paulo e querido Walter Estevam, durante muito tempo nós batalhamos e ainda continuamos a batalhar para que a lei reconheça a nossa fé do advogado de fazer o reconhecimento daquilo que ele afirma. Hoje nós conquistamos a possibilidade da autenticação de documentos para o exercício das nossas funções, quando apresentamos recursos e determinadas atividades, e por isso, neste benefício, nós o desburocratizamos, permitindo que com a declaração da sua necessidade, da sua carência, o advogado possa ter acesso a este benefício. Houveram algumas críticas, querido Dr. Walter Estevam, no sentido de que o valor seria muito diminuto, no sentido de que ele talvez não alcançasse quem ele deveria.
mas eu insisto, sem medo e sem qualquer receio de trazer esta responsabilidade política à nossa instituição, notadamente a esta presidência, que era preciso tomar uma decisão em favor de uma parcela significativa da advocacia que estava a passar dificuldades neste momento. A possibilidade do atendimento de até 36 mil solicitações nos fará atingir uma base ampla e efetiva de todos os inscritos da ordem. E só para que tenhamos uma ideia, em 7 dias úteis da colocação no ar deste benefício, nós já tivemos mais de 11 mil solicitações, o que por um lado nos entristece, na medida em que está a demonstrar que vivemos um momento muito difícil e de dificuldade econômica, mas por um outro lado nos conforta quanto ao acerto de uma decisão que tem como foco alcançar aqueles que estão a passar necessidade. Mas muito ainda sabemos que precisamos realizar, por isso o diálogo constante com as subseções, com toda a advocacia, a nos permitir, por exemplo, esta campanha da vacinação, em um momento onde não se encontra mais a possibilidade de aquisição de novos lotes de vacina no mercado. Nós tivemos a colocação de mais de 40 mil doses à disposição da advocacia do Estado de São Paulo, de maneira proporcional a todas as subseções, por valores praticados, quando comparados aos praticados no mercado, por valores que correspondem a 1/3 daquele que se está a praticar no mercado. Criou-se também um suporte psicológico à advocacia, há uma ferramenta, o aplicativo da saúde mental, que permite que os advogados, que também estão sobrecarregados, num momento de muita pressão, angústia, possam ter o auxílio a esta ferramenta e, se necessário, o atendimento, se valendo aí de profissionais da psicologia, também o acesso por valores bem inferiores aos praticados no mercado, correspondente a 1/4. Mas muito ainda, presidente João Paulo, conselheira Rosineide e querido Walter Estevam, nós sabemos que precisamos criar algumas alternativas e todos os dias estamos a trabalhar constantemente, a OAB São Paulo, a CAASP, as subseções, para que de uma maneira absolutamente transparente, sem receio de tomar as decisões que precisam ser tomadas, sem qualquer medo do enfrentamento de críticas, mas nos valendo das críticas construtivas para corrigirmos rumos e das críticas negativas para delas extrairmos força para continuar na nossa caminhada. Tudo para que o advogado tenha o suporte devido para exercer a sua função em favor do cidadão. Doutora Rose. Presidente Caio, eu quero agradecer o aceite ao convite feito pelo Dr. Walter Estevam para participar do nosso programa, sempre esclarecendo aos advogados, à população, o trabalho feito pela nossa OAB. E, como advogada, quero agradecer por ter se dedicado tanto à advocacia, principalmente nesse momento de pandemia. O Dr. Caio é da cidade de Bauru e logo que instalada a quarentena, ele ficou aqui em São Paulo, está na OAB diuturnamente, atendendo os conselheiros, presidentes e dando toda a atenção, muito sensível a toda essa situação. Eu gostaria que o senhor destacasse qual foi o principal, o pior ou o melhor desafio enfrentado nesse período de pandemia pela OAB. Conselheira Rose, agradeço todo o carinho e o apoio que não só a amiga, mas como dissemos, os conselheiros seccionais, os presidentes e diretores de subseção têm nos destinado nesse momento. Mas penso que a maior dificuldade que estamos ainda a enfrentar é a necessidade das adaptações para o desempenho da nossa função, das nossas atividades. Desde o início das medidas de contenção à proliferação do coronavírus, nós temos mantido uma interlocução diária com os poderes constituídos, executivo, legislativo e judiciário, notadamente com o judiciário por meio dos 6 tribunais
do Poder Judiciário em atuação em São Paulo, Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal da Terceira Região, o Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, com alcance aqui na capital, na Grande São Paulo e parte do litoral, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, que alcança parte do litoral e o interior do estado todo, o Tribunal Regional Eleitoral e o Tribunal de Justiça Militar, para que nós pudéssemos criar esses mecanismos de acesso e de interlocução, a permitir com que os advogados pudessem falar com os magistrados, com os desembargadores, para apresentar os seus pleitos, para apresentar as suas razões em favor dos cidadãos que representam. E também para que todos compreendessem a necessidade da priorização de algumas atividades que dão suporte econômico ao cidadão e a toda a coletividade. A priorização da expedição de certidões, mandados, alvarás, a otimização de esforços para a implementação de sistemas de contato dos tribunais com os bancos, notadamente Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, para possibilitar a implementação destes pagamentos, tudo isso para que se mantivesse viva e em atividade as funções essenciais do sistema de justiça. Acho que este foi o grande enfrentamento. Presentemente estamos a discutir com os tribunais a normatização da questão envolvendo os atos que giram em torno das audiências. A OAB São Paulo compreende toda a necessidade de impulsionamento das atividades do judiciário, mas nós temos alertado que não se pode pretender repassar para o particular, para o advogado, para o cidadão, os encargos que são do poder público, os compromissos que são do poder público. Por isso, é preciso estudar adequadamente aquilo que podemos colocar em funcionamento. Nós não temos nenhum receio e nenhuma manifestação contrária quanto à possibilidade da realização de audiências de conciliação com a participação obrigatória e efetiva dos advogados. Entendemos que esse será um mecanismo que não prejudicará os atos processuais e permitirá que, através da busca do consenso, muitos conflitos sejam solucionados. Entretanto, quando se fala em audiências para coleta de provas, oitiva de testemunhas, tomada de depoimentos pessoais, há toda uma preocupação em torno da ampla defesa, da garantia do contraditório, da proteção e isolamento da prova para que não sofra influência indevida de quem quer que seja, e tudo isso demandou a manifestação da preocupação da nossa instituição, que nós não podemos impulsionar atos desta magnitude de uma maneira obrigatória, sem que nós entendamos que o acesso à justiça não é tão amplo quanto possa ser imaginado. É preciso reconhecer que a grande maioria da nossa população ela tem dificuldade com as questões tecnológicas, com os equipamentos, são pessoas também de baixa renda e que, portanto, não têm instrumentos que lhes permitam chegar ao Poder Judiciário. E nós não podemos transformar o Poder Judiciário em um órgão elitizado. Os tribunais têm compreendido estas ponderações e expedido normativas para assinalar que audiências de instrução ou de coleta de prova só poderão ser realizadas quando houver consenso das partes, através do auxílio dos seus advogados. E cada caso concreto vai demandar uma apreciação. Mas observem que a OAB São Paulo tem apresentado as preocupações para a proteção do exercício da advocacia com uma única finalidade, que é a finalidade de proteger o cidadão. Mas esta é a grande dificuldade que estamos a enfrentar todos os dias, conselheira Rose, a necessidade de adaptação, criação de sistemas, de nova mentalidade, de novos expedientes, para que o Poder Judiciário desenvolva as suas atividades com cautela, com respeito ao cidadão e à advocacia. E tenho absoluta convicção de que
todos esses tribunais se mostrarão, como têm se mostrado, sensíveis às nossas ponderações. Nós estamos chegando no final do programa. Eu queria botar mais um pouquinho de pimenta aqui. Um colega está mandando um questionamento sobre o posicionamento da OAB, inclusive do presidente nacional Felipe Santa Cruz, que diz que quem apoia o Bolsonaro tem desvio de caráter. A OAB precisa entrar nessa dividida com o governo federal, presidente? Eu penso que muita incompreensão tem sido feita nesses momentos, né? Na verdade, o próprio presidente do Conselho Federal já esclareceu que a intenção dele, ao fazer esta referência, não foi qualquer intenção de estabelecer conflito. A ordem, como conquista da sociedade, como órgão de representação da sociedade civil, sempre defenderá as instituições democráticas, o exercício legítimo do mandato por aquele que foi eleito pelo voto do povo. Mas é preciso compreender que, como porta-voz da sociedade civil, e sem qualquer receio de desagradar a quem quer que seja, a ordem é demandada a apresentar a sua opinião e a sua manifestação sobre pontos que interessam a toda a sociedade. É evidente que penso que, notadamente nesse momento, nós não devemos entrar em discussões político-partidárias ou discussões eleitorais. O que nos compete nesse momento é cuidar dos direitos de cidadania, da defesa da Constituição, e por isso sempre peço para que haja uma atenção ampla às falas que são realizadas, às bandeiras que são defendidas pela ordem, tanto no Conselho Federal, quanto no Conselho Estadual, quanto nas subseções, para que nós não sejamos colocados em conflito, às vezes pela incompreensão de uma fala que é pensada de um contexto maior. Mas concordo com o querido amigo Dr. Walter Estevam, que determinadas discussões nós devemos ter muito cuidado quando nela tomamos alguma manifestação. O nosso colega que é advogado, que é professor e delegado de polícia, foi delegado seccional aqui da região do ABC, o Dr. Fernando Schmid, diz o seguinte: quero cumprimentar e agradecer o Dr. Caio Augusto pela brilhante participação ilustrativa e tranquilizadora para a população, ávida por boas notícias. Aproveito para perguntar ao Dr. Caio se este momento de crise permitira a mitigação de direitos e garantias individuais em prol do interesse coletivo, ou se seria dever do Estado envidar os esforços necessários para sempre garantir os direitos humanos, independentemente da nossa triste adversidade. Agradeço ao doutor Fernando pela indagação e me permito dizer que a defesa dos direitos humanos, elas devem estar presentes sempre, não importa os momentos difíceis que estejam a ser enfrentados. Os direitos humanos são complexos de direitos que mundialmente foram reconhecidos, mercê de muitas batalhas, muitos enfrentamentos que nos permitem conviver em uma sociedade civilizada. Mas eu quero fazer um registro importante quanto à necessidade da compreensão do nosso compromisso social em torno do cumprimento das medidas de proteção à saúde de todos. Nós tivemos uma apreciação do Supremo Tribunal Federal que deu um recado importante quanto à necessidade da coexistência das normas de todos os entes federados. Nós não podemos ter regras oriundas da União que não reconheçam as necessidades, as particularidades de cada um dos municípios. Mas nós também não podemos pretender que um município possa pretender criar regras como se fosse um ente, uma república dentro da nossa federação. Por isso é preciso muita compreensão e muita interlocução. O poder federal, o poder estadual e o poder municipal precisam conversar sobre o cumprimento dessas medidas. As restrições que estão sendo recomendadas no âmbito do Estado de São Paulo têm como origem a necessidade de
conter a proliferação para que o poder público possa atender às necessidades de saúde de toda a comunidade. Aqueles que acabam burlando essas medidas acabam cometendo um ato que prejudicarão a si e a seus familiares, porque vai implicar em um aumento da proliferação e, portanto, da impossibilidade do sistema público de saúde atender a todos. Não há dúvida de que direitos e garantias fundamentais sempre devem ser preservados, mas o interesse coletivo também há de ser sopesado nessa circunstância. O direito exercido individualmente por alguém precisa ser encarado sob a ótica do que estamos a vivenciar, não pela ótica de pretender com que o Estado, através de força indevida e exercendo, portanto, aí até mesmo abuso de autoridade, possa impor a sua vontade a quem quer que seja. Não é disso que estamos a falar, mas nós estamos a falar, sim, de responsabilidade. E a ordem tem feito o seu papel de interlocução. As subseções têm feito este papel de interlocução com as prefeituras, com as câmaras municipais, com toda a comunidade, com as lideranças, sejam elas lideranças civis, políticas, religiosas, porque é momento de consenso. Ou resolvemos o problema que é nosso, ou então nós mesmos sucumbiremos diante das dificuldades que enfrentaremos mais adiante. O problema não é nem do nosso vizinho e nem nosso. O problema é de todos e não individualmente considerados. Por isso devemos exercer uma cidadania vigilante, uma cidadania responsável. E as instituições estarão atentas aos abusos que venham a ser cometidos. Direitos humanos devem ser respeitados em qualquer momento que estejamos a vivenciar. Bem, doutor Caio, nós chegamos ao final do nosso programa. Quero agradecer ao senhor pela sua participação. Temos mais mensagens aqui de colegas que acompanharam o nosso programa, inclusive o doutor Davanzo também, que já falou conosco também no programa aqui essa semana. Agradeço também vocês que nos acompanharam, todas as perguntas que mandaram nós vamos mandar para frente, vamos poder responder mais tarde. Não esqueça de participar dos nossos programas, sempre podendo mandar mensagens. Aqui você tem voz, aqui você tem a chance de participar e de se expressar. Como o doutor Caio disse, garantia do seu direito constitucional de expressão. É aqui na TV Grande ABC. Obrigado, doutor João Paulo, obrigado, doutora Rose. Não vão ter nem o tempo das considerações finais, porque nós chegamos ao final e estouramos o tempo. Grande abraço para vocês, até mais tarde.